Fala, meu concurseiro. Se você vai fazer um concurso para a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, com certeza você vai encontrar no seu concurso a Lei 12.550. Se você vai fazer esse concurso, então acompanhe a gente após a vinheta. Vamos lá. Artigo 1º. Conforme a Lei 12.550, EBSER julgue o item que se segue. A EBSER é uma empresa pública unipessoal vinculada ao Ministério da Saúde. Certo ou errado? Questão errada. Pegadinha característica de estar na sua banca, cara. Isso aqui é muito cara de pegadinha. Por quê? A gente vai logo imaginar que está vinculado a quem? Ao Ministério da Saúde. Mas você tem que ficar atento que a EBSER é vinculada ao Ministério da Educação. Vem logo aqui, ó, na nossa legislação esquematizada. Aqui tem muito, cara. O artigo 1º é uma mina de questão aqui e você tem que ficar ligado. Olha aqui, ó. O que fala aqui, ó? Artigo 1º. O Poder Executivo autoriza criar empresa pública unipessoal, definida pela lei denominado o quê? Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER, com personalidade jurídica de direito quê? Privado, patrimônio próprio e vinculada ao Ministério da Educação, com prazo de duração indeterminado. Então, esse artigo 1º, fica muito atento nele, que vai cair na sua prova, com certeza. Vamos para a próxima. Conforme a nossa Lei 2.550, julga o item que se segue. A sede e foro da EBSER estão localizados no Rio de Janeiro, podendo manter filiais em outras unidades da federação. Certo ou errado? Questão errada. A sede e foro da EBSER estão em Brasília, Distrito Federal, não no Rio de Janeiro, como a questão falou. A EBSER pode criar subsidiárias para desenvolvimento de atividades de interesse ao seu objeto social. Certo ou errado? Questão certa, né? A lei autoriza a criação de subsidiárias com as mesmas características da EBSER. O capital social da EBSER pode ser parcialmente privado, com participação de investidores estrangeiros, certo ou errado? Estão errado. O capital social da EBSER é integralmente da União. Beleza? Fica muito atento a isso aí. Ele é integralmente da União. Até destaquei para vocês aqui, ó. Integralmente. Cara, por isso, quando for fazer o flashcard, dá uma lida. Esse flashcard 2.0, ele é sensacional. Por quê? Você tem a legislação aqui embaixo, já esquematizada, aqui, as palavrinhas-chave. Então, faz a questão, mas faz a leitura aqui também, entendeu? A gente faz a leitura junto aqui porque ela é muito importante. Lembrando que vocês também têm direito ao PDF, que vai estar aqui no material aqui embaixo. É só baixar o PDF e também baixa o arquivo APKG para você fazer os flashcards no aplicativo do Anki. Vamos lá. A EBSER pode prestar serviço de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão das instituições federais de ensino superior. Certo ou errado? Certíssimo, né? Inclusive, essa é uma das finalidades da EBSER. Você terá como finalidade a prestação de serviço gratuito de assistência médica hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico terapêutico à comunidade, assim como a prestação a instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviço de apoio ao ensino, à pesquisa e extensão, ao ensino de aprendizagem e à formação de pessoas no campo de saúde pública. Ou seja, ela vai fazer o quê? Vai prestar um serviço de educação também. Aqui, observado no termo 207, Constituição Federal, autonomia universitária. Isso aqui é importante. A prestação de serviço de assistência à saúde, EBSER, pode ocorrer
fora do âmbito do SUS, certo ou errado? Errado, né? A lei determina que essas atividades ocorrem integral e exclusivamente no ambiente do SUS, aqui, ó, nosso Sistema Único de Saúde. Com certeza, isso aqui pode ser uma questão dessa prova também. A contratação do EBSER pela administração pública pode ser feita sem necessidade de licitação, certo ou errado? Questão certa. Lembrando que a lei dispensa a licitação, ó. Artigo 5º. É dispensada a licitação para a contratação da EBSER pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social. Então, grave, é dispensada. A EBSER pode firmar contratos com instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Certo ou errado? Certíssimo, né? A lei permite a prestação de serviço mediante contrato com essas instituições, mencionada aqui no nosso artigo 6º. Esse é o princípio da autonomia universitária. Grave isso. O contrato firmado pelo DBCE e instituições federais de ensino não precisa ser divulgado publicamente, certo ou errado? Questão errada, né? A lei exige a divulgação, inclusive pelo princípio constitucional da publicidade. Então, o contrato firmado será ampla divulgação por intermédio de sites, aqui de vez escrito sítios, né? Porque aportuguesou a palavra site, por meio de sítios da EBSER e da entidade contratante na internet. Serviços titulares de cargo efetivo podem ser cedidos à EBSER para a realização de atividade administrativa, certo ou errado? Questão certa, né? Esses servidores poderão sim, aqui ó, servidores titulares de cargo efetivo exercício de instituição federal de ensino, instituição congênere, que exercem atividades relacionadas ao objeto da EBSER, poderão sim ser cedidos para a realização de atividades de assistência de saúde administrativa. Então pode ter essa seção do servidor aí. Os servidores cedidos da EBSER perderão os direitos e vantagens do próprio órgão de origem, no caso da seção que a gente falou na questão anterior, certo ou errado? Errado, né? A lei assegura os servidores cedidos os direitos e vantagens que eles têm nos órgãos de origem deles. Os recursos da EBSER incluem apenas dotações orçamentárias da União, certo ou errado? Errado, né? Além das dotações da União, os recursos da EBSER podem vir de prestação de serviços, alienação de bens, aplicações financeiras, doações e outras fontes. Ou seja, as fontes são variadas. Está no nosso artigo 8º aqui, que fala quais são os recursos da EBSER. Recursos oriundos de dotações consignadas, do orçamento da União, receitas também de prestação de serviços, alienação de bens, ou seja, são as mais variadas fontes aí orçamentárias. Depois, na hora que vocês for pegar o nosso PDF, o nosso flashcard, dá uma lida com calma, mas você tem que saber que são as mais variadas fontes que constituem os recursos da EBSER, beleza? Então, não é apenas o orçamento da União. O lucro líquido da EBSER pode ser distribuído entre acionistas privados, certo ou errado? Errado. O líquido lucro da EBSER será reinvestido para atendimento do objeto social da empresa, com exceção da reserva legal para
contingência. Então não vai ser distribuído. Esse lucro vai acontecer com ele. Ele vai ser reinvestido, beleza? Então ele não vai ser distribuído como uma questão fala aí. A EBSE é administrada por um conselho de administração, uma diretoria executiva, um conselho fiscal e um conselho consultivo, certo ou errado? Questão certa, né? Esses órgãos fazem parte da estrutura administrativa da nossa empresa aqui. Então, vai ter, ó, um conselho de administração, uma diretoria executiva, um conselho fiscal e um conselho consultivo. Então, tá certinho. O conselho consultivo da EBSE pode remunerar membros da sociedade civil por a sua atuação. Então, essa galera que vai trabalhar no conselho consultivo, eles podem ser remunerados? Certo ou errado? Errado, né? A lei fala que não será remunerado. Os membros da sociedade civil do conselho consultivo não será remunerado. Questão errada. O regime de pessoal do EBSER será estatutário, conforme a Constituição Federal. Certo ou errado? Errado. O regime pessoal do EBSER será o da Consolidação das Leis Trabalhistas, CLT. A contratação para cargos permanentes da EBSER será feita mediante concurso público. Certo ou errado? Certíssimo, né? A lei exige aqui, ó, exige concurso público para preenchimento do emprego no âmbito da EBSER. Então, é necessário você. Inclusive, você está aqui para isso, né? Você está aprendendo as melhores pegadinhas que a banca pode aplicar com a gente, porque você quer passar em concurso público. Então, é necessário sim fazer concurso público, né? A EBSER pode contratar pessoal técnico e administrativo por um tempo determinado sem concurso público, certo ou errado? Certo, né, gente? A gente falou que precisa de concurso, mas olha o que a questão fala, ó. Contratar pessoal técnico e administrativo, detalhe, por um tempo determinado, não é para sempre. É por um tempo determinado, ou seja, aquele temporário, ele pode ser sem concurso? Sim, ele pode ser sem concurso. Vai fazer o quê? Processo seletivo simplificado, nosso famoso PSS, beleza? É o que fala o nosso artigo 11. O prazo máximo para contratos temporários na EBSER é de 5 anos, certo ou errado? Questão certa, né? A prorrogação dos contratos temporários não pode ultrapassar 5 anos no total. Olha aqui, ó, o artigo 11 tem vários. As bancas gostam apenas de pegar, copiar a lei e trocar um número. Então, a gente destaca para vocês aqui, ó. Inclusive, a gente vai fazer uns cartãozinhos de omissão só para decorar esses números, ó. Durante 2 anos, depois a vigência de 180 dias, depois faço a prorrogação do contrato, pode ser prorrogado uma única vez, porque a soma dos dois períodos não pode ultrapassar quanto tempo? Pode ultrapassar 5 anos. Então, esses detalhezinhos aqui são muito importantes. Então, a gente vai fazer depois o cartãozinho de omissão, que vocês vão ver daqui a pouco. Então, fica ligado. Ó, prazo máximo para contrato temporário é 5 anos. Pode ter temporário? Pode, mas não pode passar de 5 anos. Beleza? Isso somando as prorrogações. As instituições públicas federais de ensino podem ceder bens e direitos à EBSER para execução de contratos. Tempo. Certo, né? A lei autoriza uma cessão durante a vigência do contrato.
As instituições públicas federais de ensino podem ceder bens e direitos do IBCE para a execução dos contratos. Certíssimo. Nosso artigo 13. Próximo. A IBCE não está sujeita à fiscalização do Tribunal de Contas da União. Certo ou errado? Errado, né? Ela está sim sujeita à fiscalização do Tribunal de Contas da União. Ou seja, vai ser fiscalizado, que a gente chama de controle externo no direito administrativo, pelo Congresso Nacional com auxílio do Tribunal de Contas, né? Na verdade, todo o poder executivo pode ser fiscalizado. Então, com o direito administrativo, a gente já matava essa questão. A IBCE pode patrocinar entidade fechada de previdência privada, certo ou errado? Certíssimo, né? A lei autoriza esse patrocínio nos termos da legislação vigente. Está no nosso artigo 15. A IBCE fica autorizada a patrocinar entidade fechada de previdência privada nos termos da legislação vigente. Parágrafo único. O patrocínio de que trata o CAPT poderá ser feito mediante adesão à entidade fechada de previdência privada já existente. Próximo. A IBCE deve reativar leitos e serviços nativos por falta de pessoal em até 2 anos após a assinatura do contrato com uma instituição de ensino superior. Certo ou errado? Errado, né? Olha a pegadinha. O prazo da reativação é de até 1 ano. A questão fala que o prazo é até 2 anos. Então, questão errada. Até destaquei para vocês aqui, ó. Até 1 ano para reativação dos leitos e serviços nativos por falta de pessoal. Fica muito atento a esses prazos aí, que a banca gosta de cobrar isso aí. Apenas a União pode criar empresas públicas de serviços hospitalares, certo ou errado? Errado. A lei permite também que os estados, entes federados dos estados, criem essas empresas, ou seja, seria uma empresa pública de serviço hospitalar, só que em vez de ser da União, vai ser de quem? Vai ser do Estado, né? Ou seja, eles poderão sim autorizar essa criação. A IBCE é uma empresa pública unipessoal com personalidade jurídica de direito público e patrimônio próprio, vinculada ao Ministério da Educação com prazo de duração indeterminada, certo ou errado? Errado, né? Olha a pegadinha aqui. A IBCE ela tem personalidade jurídica de direito privado e não de direito público aqui, ó. Até destaquei para vocês aqui, ó. Direito privado. A gente tem que imaginar, né? Ah, é uma empresa pública, então ela é de direito público. Não. A personalidade jurídica dela é de direito privado. Entendeu? Não é de direito público. No desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a IBCE observará as orientações da Política Nacional de Saúde e responsabilidade do Ministério da Saúde, certo ou errado? Certo, né? A lei determina que as atividades ocorrem integral somente no âmbito do SUS. Então, ó, no desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, observar as orientações da Política Nacional de Saúde. De responsabilidade de quem? Do Ministério da Saúde. Beleza? Tranquilo isso aí. Aqui, o que acontece? Ó, complete a lacuna. Artigo 4, compete a. A gente tem várias competências aqui. Isso aqui, gente, vocês têm que dar uma lida. Não tem como vocês fugir disso. Geralmente são questões bem tranquilas. Questão de competência. Eu só coloquei aqui que eu quero que vocês dão uma lida. Aqui, ó. Inciso 1, administrar unidades hospitalares, prestar serviço de assistência médica hospitalar, ambulatorial. Inciso 2, prestar às instituições federais de ensino superior e às instituições congêneres de serviço de apoio ao ensino. Ou seja, são as competências de quem isso aqui? Eu não vou nem colocar tempo. Isso aqui, competência de quem? Da IBCE. São as competências da IBCE. Então, aqui é aquela lida. Não precisa se preocupar tanto com isso aqui, mais uma lida vocês têm que dar, beleza? Para matar a questão
Vão ser questões simples, então uma lida disso aqui vocês têm que dar. São as competências da EBSERH. Geralmente são questões bem tranquilas e bem intuitivas de acertar, beleza? Se você está estudando para o EBSERH, você sabe naturalmente quais são as competências, o que você vai trabalhar. Então, é bem tranquilo, aquela lida já mata já. Artigo 6º. A EBSERH, respeitado o princípio da autonomia, espaço, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Nosso artigo 6º. Qual que é esse princípio que está omisso aqui? Tem para vocês pensar. Autonomia universitária. Então, esse princípio da autonomia universitária deve ser respeitado pela EBSERH, beleza? Aqui mais um de completar. Vamos lá, artigo 9º. A EBSERH será administrada por um conselho de administração com funções deliberativas, por uma diretoria executiva, contará ainda com um conselho fiscal e um conselho, começa com C, espaço. Qual que seria essa palavrinha aí? Tempo. Conselho consultivo, né? Isso daqui é um tipo de carta que a gente usa para vocês decorar. Tem que decorar qual que é a estrutura que vai administrar o EBSERH. Agora você decorou o primeiro o quê? Conselho consultivo. Qual que é o próximo aqui? Qual que é o próximo conselho que você tem que saber? Tempo. Conselho fiscal. Qual que é o próximo? Diretoria, o quê? Tempo. Diretoria executiva. E para fechar, conselho de tempo. Conselho de administração. Esse tipo de flashcard é o que eu chamo de flashcard muleta, né? Ele não resolve a sua vida para acertar a questão, mas ele ajuda na decoreba. Então, eu costumo mesclar alguns cartões omissões com cartão de certo e errado, que é o que vai fazer você aprender as pegadinhas da banca. Mais um aqui. Lembra que eu falei que você tem que decorar prazo quando parece? Então, esse flashcard de omissão ajuda a decorar prazo. Vamos lá. Parágrafo 1º, os contratos temporários de emprego que tratam o caput somente poderão ser celebrados durante 2 anos subsequentes à constituição da EBSERH, e quando destinados ao cumprimento do contrato celebrado nos termos do artigo 6º, nos primeiros quantos dias da vigência? Tempo. Nos primeiros 180 dias. Então, vamos entender a estrutura aqui do artigo 11. Ele fala o seguinte: para fins de sua implantação, é possível contratar quem? Pessoal técnico e administrativo por um tempo determinado. Mediante o quê? Processo seletivo simplificado. Aí tem algumas regras. Esse contrato temporário somente poderá ser celebrado durante os 2 anos subsequentes à constituição do EBSERH. Pô, acabou de constituir o EBSERH, vai ter que contratar alguém temporariamente, né? Depois a gente faz concurso. E quando destinados ao cumprimento do contrato celebrado, ou seja, fez um contrato do artigo 6º. Primeiros 180 dias também é possível. Beleza? Aí no artigo 11, parágrafo 2º fala o seguinte, ó, os contratos temporários de emprego que tratam o CAP poderão ser prorrogados. Ou seja, a gente fala sobre contrato. Pode ter contrato? Acabou o prazo do contrato. Pode prorrogar? Pode prorrogar por uma única vez. Mas tem uma condição, desde que a soma desses dois períodos, ou seja, primeiro contrato e segundo, não pode ultrapassar tantos anos. Quantos anos que é? Tempo.
não pode ultrapassar 5 anos. Beleza? Tá tudo aqui, tudo esquematizado. Agora, no parágrafo primeiro, os contratos temporários de emprego que tratam o CAP somente poderão ser celebrados durante, ou seja, quantos anos subsequentes? Acabou de constituir o IBSE. Durante quantos anos que pode constituir esse contrato temporário? Tempo. Decora esses números. Isso aí é questão de prova. Decora. Vamos lá. 2 anos. Beleza? Mais um aqui. Ó, poderão ser, ó, os contratos temporários de emprego que traz o CAPT poderão ser prorrogados por uma única vez, desde que a soma dos quantos períodos? Tempo. Dois períodos. A EBC é uma empresa pública unipessoal vinculada com personalidade de direito privado e patrimônio próprio, vinculada ao Ministério da Educação com prazo de duração determinado. Certo ou errado? Tempo. Errado. Com prazo de duração indeterminada. Banco do Coração Peludo pegou pesado, né? Não é por tempo não é por tempo determinado, é tempo indeterminado. A EBC é uma autarquia unipessoal vinculada ao Ministério da Saúde, certo ou errado? Errado. Ela é uma empresa pública unipessoal. Logo no artigo 1º aqui, ó. Fica autorizada a criar o quê? Empresa pública. Lembra do direito administrativo? Nós faz fundação, autarquia, empresa pública, sociedade economia mista? Então, ela é uma empresa pública, ela não é uma autarquia. Estão aqui. Fechamos aqui nosso flashcards. Você está preparadíssimo para enfrentar seu concurso agora no que tange essa lei. Mas a sua preparação não tem que terminar aqui. Você vai baixar o PDF do material aqui, você vai em material, baixa o PDF para você fazer a leitura e esse PDF tem um espaço para anotação. E baixa o arquivo .apkg do ANC para você revisar. Por que você aprendeu? Mas se você não revisar, você esquece, beleza? Então até a próxima. Fica com Deus. Valeu!